Naruto com certeza é uma das histórias mais importantes que eu já li na minha vida. Uma história realmente muito boa, com muitos personagens muito bem escritos, e que acredito eu, com um dos professores mais amados do mundo dos animes até hoje, Kakashi Hatake, o homem, o gostoso, o magnífico. Desde a história da criação desse personagem até os dias de hoje, Kakashi é um dos personagens mais gostados de Naruto em si, e hoje, jovens, eu tô aqui justamente pra poder falar sobre o personagem do Kakashi, a história, a trajetória dele, por que esse personagem é realmente tão interessante assim pra mim, e como eu acho que o personagem dele passa uma das mensagens mais interessantes da história de Naruto. Mas enfim, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E não esquece de se inscrever aqui no canal antes da gente começar e de pegar alguma coisa pra comer. Enfim, senta aí e vem comigo. Eu acho que toda vez que eu passo pela internet por aí e vejo alguma pessoa postando alguma parada do Kakashi, é sempre sobre como esse personagem aqui passou por 1 milhão de traumas horrendos e momentos bizarros com flashback triste e continua de certa forma sendo uma boa pessoa, né? Passando por tudo isso e mesmo assim sendo um ninja de boa. O que não ironicamente é verdade. Quando nós conhecemos o personagem do Kakashi, já conhecemos ele como uma pessoa adulta, né? Muito diferente de todos os nossos outros protagonistas, aqui ele já é um cara maduro, formado, com conceitos e ideologias de vida já bem montadas. Mas se a gente for pegar o personagem desde o começo da história, ele começa aqui. Kakashi nasceu como vários outros ninjas na história de Naruto em um período de tempo de guerra, mas ele possuía seu pai, o Canino Branco de Konoha, um ninja muito admirado por todos na vila e que também era uma pessoa muito empática, que em certa missão, o pai do Kakashi, para salvar os seus aliados, abandonou a missão e fugiu para salvar a vida da galera. Isso acabou se tornando uma vergonha na vila por conta dos tempos que eles viviam, né? Os tempos de guerra. O pai do Kakashi acabou se tornando uma vergonha ali dentro da vila e não aguentando a pressão do que aconteceu, o Canino Branco de Konoha morreu cedo pelas suas próprias mãos, o que expôs o Kakashi, mesmo muito novo, a muitos sentimentos ruins, como o sentimento de injustiça do seu pai ter passado por uma vergonha por ter, em tese, feito a coisa certa. Tudo que acabou inicialmente moldando o personagem para que ele ficasse meio parecido com o jovem Sasuke, né? Muito focado no poder pessoal que ele deveria ter como um ninja e mais focado ainda em obedecer às regras, por conta do trauma que ele passou muito cedo. A história do Kakashi acabou sendo mudada logo no início da sua carreira genin, quando ele entrou no time, né? Com Minato, Rin e Obito, que acabou mudando sua visão como ninja. Em meio a cenários de guerra, ele foi ensinado pelo Obito que pessoas que desobedecem regras podem até ser tratadas como lixo, mas uma pessoa que abandona seus amigos seria muito pior do que lixo. E depois de ter aprendido isso, a visão de Kakashi no mundo acaba mudando. Mas é claro que isso não o impediu de perder muitas outras coisas ao longo de sua vida, como Obito, que ele perdeu no meio da guerra, ou a própria Rin, que ele perdeu depois de algum tempo pelas próprias mãos dele, e durante sua vida adulta, ele também perdeu Minato, que tinha sido seu professor. Por muito tempo, então, depois da sua vida como genin, Kakashi continuou seguindo sua vida isolado da maioria das pessoas, se tornando mais pra frente um ninja Danbu, que não tinha nenhum parceiro de fato junto com ele, só o Gai ali, né, mano, que chegava junto, porque o Gai é muito carismático e não tem como, o Kakashi simplesmente não conseguia se livrar do cara, mano. O Gai é só o cara mais legal de todos. Mas mesmo assim, no fundo, Kakashi ainda era bem solitário, só se tornando o personagem 100% que nós conhecemos, maduro e realmente pronto pra vida e completo, quando finalmente ele aceitou uma equipe pra treinar como professor. Essa equipe que foi Naruto, Sasuke e Sakura. E a parte engraçada disso é justamente que Kakashi, como professor, ele provavelmente tinha algo a passar não só pro Naruto, Sasuke e Sakura, mas pra praticamente todos os personagens da história de Naruto, principalmente se vocês pararem pra pensar no clássico. Eu já vi vários vídeos na internet, já fazendo revisão e análises sobre o personagem do Kakashi, revisão da narrativa dele, de como o personagem é escrito, ou então revisão psicológica sobre como o Kakashi funciona e de como ele é como pessoa. E muitos desses vídeos, inclusive, até tratam o Kakashi como um personagem adepto do pensamento do estoicismo, né? Que, em grande resumo aqui, é um tipo de pensamento pra você viver sua vida tentando ser sua melhor versão, aprendendo com tudo que acontece com você, mas ficando apenas com o que você pode controlar. Afinal, existem coisas que vão acontecer na sua vida que você não pode controlar, mas você não pode deixar que essas coisas definam quem você é. Eu acredito que em um certo ponto da história, jovens, a ideologia principal do personagem do Kakashi é justamente sobre cicatrizes em si. E como você não pode deixar que as suas cicatrizes definam quem você é, ou o que você vai fazer com a sua vida. Kakashi é um daqueles personagens que ele tinha todos os pontos pra ser alguém que abandonasse a Vila da Folha, que nunca se tornasse um professor pra passar suas visões pra outros, ou que nunca quisesse se aproximar de pessoas e criar laços de novo. Mesmo assim, todas essas coisas acontecem. Se vocês forem parar pra pensar, jovens, em Naruto clássico em si,
que eu acredito que o que torna Kakashi como um professor sábio e perfeito pra aquele mundo é como todas as crianças da história de Naruto em geral, se a gente for pegar, todas têm uma história trágica com um flashback triste no fundo. Conta nos dedos aí quantos personagens você sente que em Naruto clássico, por exemplo, tem cicatrizes muito fortes e decidem viver em prol dessas cicatrizes. Gaara, da Vila da Areia, foi rejeitado durante toda a sua vida como uma biju, então ele cria um conceito pra si mesmo do que é o amor e de como ele vai viver apenas pra si mesmo e vai odiar todo mundo, e pronto, ele vive assim durante muitos anos de sua vida. Neji tem ódio da sua própria família por conta da forma como o pai dele morreu lá na Vila da Folha e tal, e pronto, agora ele vive pra provar que a família dele tá errada. Rock Lee é rejeitado no mundo ninja porque não sabe fazer ninjutsu ou genjutsu, então ele vive pra provar que as pessoas estão erradas e que ele pode sim ser um grande ninja. Em suas próprias palavras, ele ia provar aquilo pro mundo inteiro, mesmo que ele quase tenha tipo se matado no exame Chunin só pra poder provar que ele era um ninja, usando toda a força dele pra ganhar uma luta. Até mesmo dois personagens que acabaram se tornando alunos do Kakashi, por sinal, têm essas cicatrizes que definem quem eles são. Sasuke tem essas cicatrizes depois de ter perdido tudo. Ele perdeu as pessoas que ele mais amava, sua família, enquanto Naruto desejava ter todas essas coisas. Sasuke queria seguir um conceito de vingança, porque ele não tinha nada que ele quisesse conquistar depois de já ter perdido tudo. Naruto, por outro lado, ele não queria ser Hokage porque aquele era o destino dele, ou porque ele acreditava que podia mudar o mundo, ou qualquer outra coisa mais profunda. Não, Naruto era uma criança solitária. Ele achava que se ele se tornasse Hokage, ele ia ser o mais forte da vila, as pessoas parariam de ter medo dele, e aí ele ia conseguir fazer amigos e ter uma família e ter pessoas ao lado dele. Todos esses personagens que eu citei agora, todos, deixaram que suas cicatrizes definissem quem eles eram. Claro, né, você pode ter percebido que eu não citei a Sakura aqui nesse meio, mas aí você sabe que o Kishimoto cagou forte pro personagem da Sakura, né? Então, é isso, mano, aceita, vamos seguir em frente. Eu acredito, jovens, que aí que tá o ponto. Kakashi como personagem e como professor dentro da história de Naruto, ele sempre foi tão impactante justamente por conta disso, sabe? Quem aí, por exemplo, não se lembra do primeiro treino que o Kakashi deu pra aprovar o time 7 como alunos dele? Quando ele dá aquele trampo lá pros três personagens pegarem os guizos, né? Que parece que na real ia ser só uma luta pra poder pegar 2 sininhos do bolso do Kakashi, mas na realidade, todo aquele treino em geral era pra que ele pudesse passar uma lição pros alunos dele. Quando a gente chega naquela cena lá em que todos os personagens têm que almoçar, menos o Naruto porque ele trapaceou. E isso é uma regra. Eles não podem quebrar aquela regra e deixar o Naruto comer, ao mesmo tempo que, pra fazerem isso, eles têm que abandonar o Naruto, porque o Naruto não ia conseguir passar no teste com fome. Kakashi, basicamente, sem dizer uma única palavra nesse teste aqui, estava ensinando para os seus alunos que quem abandona os seus amigos é pior que lixo. Justamente por conta disso, né, depois que eles deram a comida pro Naruto, ele passou os 3 sem nem ao menos terem conseguido pegar os guizos. E várias outras vezes durante a história, ele vai passando pequenas lições desse mesmo estilo, tanto naquela cena que ele conversa com o Sasuke, por exemplo, perto do momento em que o Sasuke sai da vila, ou em vários outros momentos em que ele faz a mesma coisa. Eu acredito, jovens, que a parte mais interessante a respeito do Kakashi é que pra mim, dentro de Naruto, ele é o personagem que mais representa paz, maturidade. Não à toa, vocês já perceberam que fora o personagem do Sasuke, que se mantém preso na ideia de vingança, todos os outros personagens que eu falei aqui, por exemplo, quando eles começam a crescer, as cicatrizes desses personagens passam a se tornar apenas lições que eles tiveram na vida, mas eles não deixam isso definir o que eles vão ser pro resto da vida. Rock Lee, é claro, ele era determinado a mostrar que ele é um ninja de verdade, mas quando você pega a sua versão do Shippuden, por exemplo, ele não tá mais determinado a só provar pro mundo ninja que ele existe, e por isso ele vai morrer se for disposto. Não, ele tem um estilo de vida mais próprio agora. Neji, depois que entendeu sua família, passa a viver do jeito que ele acredita. Gaara, que vivia apenas por egoísmo, ironicamente se torna um líder muito altruísta pra Vila da Areia. Naruto ainda quer ser Hokage, mas não pra provar pro mundo que ele existe e pra ter amigos. Inclusive, o objetivo de grande parte da história do Naruto Shippuden muda justamente porque o próprio personagem do Naruto amadurece. Muitas pessoas, inclusive, criticam bastante a ideia de boa parte da história do Naruto Shippuden ser o Naruto tentar salvar o Sasuke, mas ironicamente eu acho que faz todo sentido pro desenvolvimento do personagem. Eu ia achar realmente estranho, na verdade, se o resto da história do Naruto fosse só ele treinando pra ser Hokage, pra poder ganhar o reconhecimento de um monte de gente estranha que nunca gostou dele pra começo de conversa. Naruto, nesse ponto da história, com 16 anos, ele já tinha um monte de amigos que entendiam ele. Inclusive, pasmem, Sasuke pode não ser o amigo que mais entendia o Naruto. Eu já fiz um vídeo aqui falando, inclusive, que pra mim o Shikamaru era muito mais amigo do Naruto do que o Sasuke. Mas o Sasuke era
era um grande amigo do Naruto. Então eu acho que faz muito mais sentido nesse ponto da história, Naruto ir atrás do Sasuke, ao invés de só treinar pra poder se tornar Hokage sem parar em nenhum momento. No fim das contas, toda a jornada da história de Naruto em si é muito específica sobre como você pode ter cicatrizes que te marcaram ao longo da sua vida, mas você não precisa deixar que essas coisas moldem você ou o que você vai fazer. Sasuke só passa a evoluir de verdade como personagem e se encontrar como ninja quando no final da história de Naruto ele deixa de seguir uma história baseada em que a família dele morreu e ele é um vingador e blá blá blá. Quando finalmente ele percebe que ele pode procurar um outro caminho, é quando finalmente ele começa a evoluir. É quando finalmente ele entende o que o Kakashi tinha falado pra ele lá no episódio do clássico antes dele ir embora de Konoha. Kakashi, no fim das contas, é um personagem que ironicamente passa grandes mensagens, apesar de ser só um personagem de desenho de fato, né? A mensagem de que você não pode deixar os piores momentos, traumas que você passou ou momentos ruins da sua vida definirem você. Seus sonhos, suas escolhas, quem você é e quem você quer se tornar, não depende do que aconteceu com você, e sim das suas escolhas. Brabo demais, Kakashi. Enfim, e vocês que estão assistindo aqui, o que acham do personagem? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Beijo, abraço, valeu, falou e até mais.